Olá, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira com o liturgista e psicólogo Serginho Vale. Em pauta, comunicação social e os dogmas religiosos. E você pode participar, é só enviar a sua pergunta para a página do YouTube, Rede Vida ao Vivo Oficial. Seja muito bem-vindo, Serginho. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre religião. Eu gostaria de colocar mais um tema, posso? Pode, claro. Liturgia, já que eu sou liturgista. Isso né? mesmo. E vamos pensar um pouco a liturgia de um modo diferente. Liturgia evangelizada e liturgia evangelizadora. E nesse programa cheio de informação, convido a jornalista Rosana Carvalho, que também participa com a gente. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Serginho. E boa noite a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. Estamos aqui aguardando a sua pergunta, tá bom? Serginho, qual o convite da igreja na solenidade da Ascensão do Senhor? Então, eu gosto de olhar a celebração da liturgia de modo contínuo. Ou seja, você pega então assim a celebração da Ascensão, depois segue a celebração de Pentecostes e depois vem a celebração da Santíssima Trindade. São essas três celebrações. Então, quando nós olhamos as três celebrações, nós vamos ver que nas três celebrações vai ter um mesmo foco. Hoje, quando a gente fala de tema, tem alguns liturgistas que arrepiam os cabelos. Como eu não tenho cabelo, então... Não tem como arrepiar. Não tem como arrepiar. Não é que a gente está tematizando a liturgia, mas nas três celebrações tem o mesmo tema, digamos assim, ou a mesma luz, que é a luz da evangelização. Então, quando nós olhamos a ascensão de Jesus, que vai ser domingo que vem, né, a mensagem é muito clara: ide e evangelizai. Em Pentecostes, nós temos o início da igreja. É quando as portas da igreja elas se abrem, né, elas ficam totalmente abertas para sair e evangelizar. E no evangelho da celebração da Santíssima Trindade, nós vamos ter o mesmo tema, porque o evangelho vai dizer, né, ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, então, Ascensão, Pentecostes e Santíssima Trindade vai trabalhar a mesma temática da evangelização. Então, quando o padre vai preparar a homilia, quando as equipes de celebrações das comunidades vão preparar as celebrações, o que elas vão preparar? Elas vão preparar uma dinâmica que a gente chama pedagogia mistagógica, para levar os celebrantes a se comprometer com a evangelização. Então, domingo que vem, eu diria que domingo que vem é uma missa de compromisso. Cada celebrante é compromissado ou se torna um comprometido para com a evangelização. Nunca fica dentro da igreja, sempre sai para fora para evangelizar. Entende? Serginho, e diante desse comprometimento, esse compromisso de evangelizar, de manter a fé, o Brasil está vivendo um momento de muita dor, de perda, principalmente na região sul, tudo que a gente tem acompanhado. Como não perder a fé e a esperança diante da dor, da morte, de tudo que está acontecendo lá? A pergunta que acontece, esse tipo de colocação que você coloca, é uma colocação que não é tua, né? E nem é minha. Essa é uma colocação da humanidade que está dentro da história da humanidade, né? Tem um psicólogo jesuíta, ele já é falecido, um padre chamado Padre Rula. E um dos seguidores do Padre Rula na psicologia, ele fala da personalidade sálmica, porque os salmos têm uma variedade de sentimentos e de emoções. Uma hora o salmista está feliz, outra hora o salmista está triste, outra hora o salmista está enraivecido, em outros momentos o salmista está brigando com Deus. Estamos cansados do escárnio dos ricos, estamos cansados daqueles que estão sempre nos perturbando, assim se fala o salmista. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa pergunta, ela nasce também do salmista, né? O salmista, ele vai perguntar, né? Por que nós precisamos sofrer tanto?
Você pega o Salmo 129. O Salmo 129, em latim, ele começa: De profundis clamavit te Domine. Das profundezas eu estou gritando por ti, Senhor. Então, quando você olha assim essa situação do Rio Grande do Sul, né, para a gente não dizer que a gente está perdendo a fé, não está perdendo a esperança, nós olhamos aquilo que diz, que canta o salmista, né? Diante dessa tragédia toda, assim como, por exemplo, o povo de Deus sofreu, foi exilado, né? A gente faz a mesma pergunta do salmista, né? Onde estás? Por que não vens em meu socorro? Né? Tem um salmo muito bonito, né? O salmo, quando eles estão indo para o exílio, o povo de Deus está indo para o exílio, toda Jerusalém, toda Israel foi destruído, o povo está indo para o exílio, né? E disso surgiu uma das músicas que eu mais gosto, By the River of Babylon. Eu não vou cantar aqui para não estragar a música, né? Mas quando o povo está indo, o povo está passando por uma tragédia e eles perguntam: como é que nós podemos cantar diante de uma terra estrangeira? Como é que nós podemos nos alegrar diante de tanta tristeza? Então, olha, fica a pergunta. Essa é a pergunta que nós sempre fazemos para Deus, né? Você pega, por exemplo, Castro Alves. Quando Castro Alves escreve o Navio Negreiro, é um poema muito longo, né? Ele pergunta: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Tantos gritos, tantos clamores, onde estás que não escutas isso? Entende? Então é uma pergunta que todos nós nos colocamos diante das tragédias. Olha para a guerra da Palestina, olha para a guerra da Ucrânia, entende? Então, tudo isso, nós assim olhamos para isso, a gente deve se perguntar um pouco, né? O que Deus pode nos transmitir com esse tipo de situação, né? O quê? A minha resposta é que Deus está ensinando para nós que nós precisamos ser compassivos, nós precisamos ser fraternos, nós precisamos olhar um pouco mais com o cuidado da natureza, entende? Nós precisamos estar mais atentos para com aquelas pessoas que estão necessitadas. Mas precisa acontecer tudo isso? Eu acho que não, porque o Evangelho faz 2000 anos que está dizendo que nós precisamos ser fraternos, né? Então, assim, diante dessa calamidade toda, nós não vamos dizer que Deus está castigando, isso seria um absurdo, né? O que nós podemos olhar para toda essa situação é olhar para esse quadro, que é um quadro até bastante dantesco, digamos assim, né? E nós poderíamos dizer, né, o que a igreja, o que a fé está dizendo para mim? Apesar de tudo isso, eu continuo a crer? Apesar de tudo isso, eu continuo a ter esperança, né? Então, é um momento assim que chacoalha a vida da gente, que chacoalha a nossa fé, mas não é um momento para perder a fé. Eu vejo que é um momento para a gente crescer na solidariedade e na fraternidade. E o né? Brasil está dando exemplo disso, se uniu para ajudar o povo que tanto Sempre vai precisar. o que mais entristece são os aproveitadores, né, que vão transformar isso em plataforma política, fake news, assaltos e coisas assim, né? Quer dizer, quando você olha isso, você vê assim que a bondade que existe no povo é muito maior do que a maldade, né? Sim. O meu mestre de noviços, Padre Aloísio Benck, ele está em processo de beatificação. Eu tive a graça de ele ser meu mestre, meu diretor espiritual durante quase 5 anos. Foi mestre durante 1 ano. Então ele sempre dizia para a gente nas reflexões, né? Ele sempre dizia assim que o mundo só não está pior porque tem muita gente boa. Então ele sempre dizia assim, tem muita gente que reza em silêncio, tem muitas mães que sofrem em silêncio, tem muitas pessoas que são bondosas em silêncio, entende? Então você, para evangelizar, pegando o gancho que nós estávamos antes, né, nós não precisamos subir em palanque, fazer grandes shows, fazer todo o movimento. Eu nem vejo isso como evangelização, né?
Eu vejo isso como temáticas evangélicas, né? Mas não vejo isso como evangelização, né? A evangelização é um processo. Então, porque existe tanta bondade, o mundo não é pior. Então, no fundo, o que aparece é o desastre, o que aparece como é que se diz, é a tragédia. Mas tudo isso começa a mostrar que isso não destrói, por quê? Porque a bondade ainda suporta isso, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma mãe que reza para que o filho melhore. Quando eu vejo, por exemplo, agora é Dia das Mães, né? A gente vai chegar, já dou os parabéns para ti, né? Muito obrigada. Né? Quando eu vejo, por exemplo, que tantas mães se dedicam para os filhos, né? Às vezes eu conheço, por exemplo, mães que têm uma criança que trabalha, que cuida da filha dela, né? Que é paraplégica, né? Há quase 32 anos, né? É muita dedicação. Ali tem bondade, e essa bondade ela se espalha, né? Então, diante da tragédia, o Brasil mostra que ele é mais bondoso do que, né? Do que tudo. Do que tudo. Porque nós passamos uma experiência muito triste com esse negócio de política, né? Que é essa polarização, né? E a igreja se envolveu nisso, né? E quando a igreja se envolve em política, ela começa a pegar um partido, né? E a igreja não é partidária. A igreja, ela sempre está a favor da política. O que é a política? Polis é a cidade, né? Stikose é o trabalho. Então, a arte de governar a cidade. Como é que nós vamos agora, a arte de governar, por exemplo, essa tragédia do Rio Grande do Sul? Como é que a igreja vai entrar nesse processo? Como vai ajudar as pessoas? Né? Como é que vai levar esse apoio espiritual? Né? Então vai tudo por aí que eu penso um pouco, eu coloco assim isso como um grande exame de consciência para a nossa vida e para a nossa realidade. Né? Vamos chamar a Rosana para a nossa roda aqui de conversa. Rosana, tem perguntas? Temos sim, Ana. A Elza enviou pergunta aqui para gente. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Oi, Elza, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, como é que eu vou explicar isso? Eu vou fazer um pequeno parêntese, né? Pentecostes não é Espírito Santo. Pentecostes não é Espírito Santo. Pentecostes é uma palavra grega, Pentacostes, né? 50 dias significa. Então, Pentecostes, a tradução para o português seria 50º dia. O Brasil é pentacampeão, 5 vezes campeão. Então, Pentecostes tem a mesma origem grega, 50 dias. Né? O que acontecia no 50º dia? Acontecia a festa litúrgica judaica das primícias. É quando se oferecia as primícias para Deus. Tudo aquilo que eles colhiam, os primeiros frutos eram oferecidos para Deus. E era uma festa da fartura, uma festa de muita alegria, onde se repartiam os alimentos e tudo isso. Então, o que é Pentecostes? Quando vem o Espírito Santo, vem a plenitude da fartura de Deus. Deus, ele não apenas derrama o Espírito Santo, mas ele esparrama o Espírito Santo. Né? Ele joga o Espírito Santo. Então, a vinda de Pentecostes foi uma experiência profunda de Deus que os apóstolos tiveram, a ponto de eles saírem, né, de modo destemido, com toda a coragem, para anunciar o Evangelho. Então, isso é Pentecostes. Em Pentecostes acontece a vinda do Espírito Santo e o envio, o nascimento da igreja. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Né? É agora que a igreja vai para frente. E a igreja não vai para frente sozinha. Ela vai para frente com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz. Tanto assim que em Atos, por exemplo, Pedro, a certa altura, ele diz, né, no primeiro concílio de Jerusalém, né, nós e o Espírito Santo decidimos. Então, o Espírito Santo que conduz a igreja desde Pentecostes até os dias de hoje. Às vezes não parece, mas... Mas está conduzindo. Está aí presente. Rosana, tem mais perguntas? Temos sim, a gente tem agora aqui a pergunta da Maria Helena. Quantos dias após a ascensão de Jesus aconteceu Pentecostes? O que significa? Bom, nós temos na nossa tradição que foi 40 dias, né? Então, depois de 40 dias da ressurreição, Jesus, Pentecostes eu já expliquei, então vou...
Sim. A ascensão de Jesus acontecia 40 dias, mas isso também é um modo didático para compreender o que aconteceu, né? Então você olha o número 40, né? Então 40 anos da travessia do deserto, né? Depois Jesus ficou 40 dias no deserto na tentação, né? Então o 40 é um número simbólico. Então 40 dias depois, Jesus ele tem a ascensão, né? Agora isso a gente tem que olhar do seguinte modo. Por exemplo, se você pega o Evangelho de São João diz que Jesus ressuscitou já quando estava na cruz, né? Quando você olha a primeira aparição de Jesus, você já vê que Jesus ele aparece, sopra, e ele já diz, receba o Espírito Santo. Então já receberam o Espírito Santo. Entende? Quando Jesus ele volta depois que ele fez o caminho até Emaús, né, ele dá o Espírito Santo e diz, a quem perdoardes os pecados, deu também o Espírito Santo. Então, essa dinâmica é uma dinâmica pedagógica que nós usamos de modo muito especial dentro do ano litúrgico para entendermos que existe um envio evangelizador. Está entendendo? Sim. Então, houve esse fato, Jesus sobe aos céus, Jesus desaparece nas nuvens, né? Por que significa que desapareceu nas nuvens? Porque a nuvem cobriu? Não. Porque na Bíblia, a nuvem significa o local onde Deus habita, né? Então Jesus, ele vai, que nós professamos no credo, à direita do Pai. Ele fica dentro desse projeto, né? Agora, assim, o que eu gostaria de colocar isso assim de modo bem claro, que é assim, né, que esse aspecto de 50 dias, ascensão, Pentecostes, para a nossa liturgia é um elemento pedagógico, é um processo mistagógico, né? Então, se você pega a ressurreição de Jesus, segundo domingo da Páscoa, o que nós celebramos? Tomé, fé, bem-aventurança de crer sem ter obras. Terceiro domingo da Páscoa, fé. Os discípulos de Emaús voltam, Jesus se coloca no meio deles e envia os discípulos. Quarto domingo da Páscoa, aí entra a mistagogia de novo. Bom pastor, esse ano de 2024, bom pastor. Como é que nós vivemos a ressurreição de Jesus? Como discípulos que ouvem a voz do bom pastor. Quinto domingo da Páscoa, videira. Como é que nós vivemos a ressurreição? Vivendo grudado em Jesus, como o ramo está grudado no caule. Domingo passado, sexto domingo, alegria de quem vive no lado de Jesus, que é João 15. Aí vem a ascensão. Tudo aquilo que nós celebramos nos domingos da Páscoa, na ascensão nós somos enviados para levar a vida nova da ressurreição de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Com o Espírito Santo que vem em Pentecostes. Fica claro? Fica claro. E agora a gente tem uma pergunta do Luiz Antônio especial para você. Opa! Paz e bem, meu caro professor. Como a proposta do Papa Francisco de uma igreja católica em saída, esse modelo atual de assembleia, só com os bispos para tratar de temas envolvendo leigos, o clero, as paróquias, ele está superado? O que o senhor acha das assembleias dos bispos? Então, meu caríssimo Luiz Antônio sempre tem umas perguntas assim, né? Ele já... Direcionadas. Bem direcionadas, mas é uma pergunta bem interessante, né? Então, assim, essa pergunta que o Luiz Antônio faz, são três aspectos e respostas que a gente poderia dar, né? Primeiro que essa assembleia dos bispos é como diz, né? É dos bispos, né? Então não é para entrar leigo lá dentro, né? Nem religioso, então é a assembleia dos bispos. Também direcionada. É o momento, né? É a assembleia da Conferência Episcopal dos Bispos. Então os bispos se reúnem, né? Então é uma coisa assim que é bem direcionada, ali não cabe ali esse projeto. Num determinado momento, durante o ano, os bispos se reúnem para fazer isso.
Depois, a segunda coisa que é para colocar, que é interessante aqui, que o Luiz Antônio ele coloca assim, supondo que a igreja fosse democrática, né? A igreja não é democrática, né? A igreja tem um cunho monárquico, entende? Nós temos um papa, que é aquele que é o pastor, né? Depois nós temos os bispos, né? E depois tem os párocos, e assim. Então a igreja tem uma estrutura, né? Que vem de cima para baixo. Isso, várias e várias teologias, principalmente da América Latina, tentam trabalhar de modo diferente, né? Com as comunidades de base e coisas semelhantes, né? Então, quando é que a igreja leva os leigos para participar? Então é quando a igreja faz congressos ou então assembleias do povo de Deus. Aí participam bispos e leigos da mesma assembleia. Então existe esse tipo de situação. Aquilo que ele está dizendo, né, não é uma questão de superação. Por exemplo, quando você pega o sínodo dos bispos, né, ali está presente os leigos também. Você pega o sínodo dos bispos da família, quantos casais que estavam ali presentes? Quantas famílias que estavam presentes no sínodo dos bispos, né? Então existe essa participação. Hoje existe. Antigamente não. Antigamente era bem monárquico o negócio, né? Hoje em dia não existe esse envolvimento. Por exemplo, esse sínodo aí sobre a sinodalidade, né? Houve um envolvimento do povo em todo o mundo, né? Toda a igreja católica espalhada no mundo fez. Começou lá com as comunidades, depois com as paróquias, depois com as dioceses e depois é que foi para se reunir com os bispos e também com a presença dos leigos. Então existe isso. Graças a Deus que essa mistura ela está bem presente, digamos assim, entende? E com essa resposta a gente vai para um breve intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Fica por aí. E voltamos nesta sexta-feira ao vivo com a presença do professor Serginho Vale. E nós temos uma pergunta enviada pela jornalista Giovana Leonardi. Olá, professor Serginho. Eu conheço pessoas que assistem e gostam do seriado The Chosen. Eu não vi todos os episódios, mas quero saber a dificuldade do cristão em discernir o Cristo totalmente homem e o Cristo totalmente divino. Como entender o humano e o divino em Jesus. É isto. Eu gosto demais desse seriado. Eu também. Nossa já senhora. vi tudo, quero mais episódios. Eu não consigo ver porque deu um problema na minha televisão lá, mas eu tenho que assistir isso aí. É né? lindo. É muito bem feito, muito, né? Esse pessoal que trabalhou, né? Tem um pastor, tem um padre, tudo pessoas assim que trabalham com, que conhecem muito a Bíblia, né? Depois assim o modo como eles apresentam esse Jesus é um Jesus bem humano, né? Acolhedor. A gente tem vontade de estar ali. Exato. Hoje, por exemplo, eu estava preparando a celebração do 12º domingo do tempo comum, que nós vamos celebrar no início de julho. E é justamente aquela celebração onde no sábado Jesus entra na sinagoga e ele é expulso da sinagoga porque ele proclamou o evangelho. São Marcos diz, né, Marcos 6, Marcos diz que Jesus ele chega alguns dias antes. Então assim, quando o The Chosen coloca Jesus indo na casa da mãe, aí Nossa Senhora fez uns bolinhos que ele gostava, tipo bolinho de chuva, entende? Daí Jesus ele vai jogar futebol com os amigos, ele se encontra... muito ruim. É muito ruim, ele disse que não... Você lembra? Ninguém quer Jesus no time. Ninguém quer porque não sabia jogar, né? Aí ele chega na sinagoga, aí então... Quebra o pau, né? Daí então o negócio fica feio. E aí quando eu estou fazendo as minhas reflexões para preparar essa celebração, que eu tenho um site chamado SAL, Serviço de Animação Litúrgica, né? Aí quando eu estou fazendo essas preparações, isso vem na minha cabeça, né? E aí aquilo que a Giovana perguntava, né? Como separar, né? Não existe separação, né? Não existe separação. Leonardo Boff, ele escreve um livro chamado Jesus Cristo Libertador, e que deu uma maior confusão. Primeiro capítulo do Leonardo Boff, o título que ele coloca assim, de tão humano só podia ser divino. Entende? Aí o que você olha? Você pega lá atrás no Antigo Testamento, né? Eu não me lembro mais a passagem, mas a passagem diz: eu criei laços de humanidade para atrair o meu povo. Entende? Então não existe separação.
quanto mais humano nós somos, mais santo nós nos tornamos, mais divinizados, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? É claro, né, nós não podemos fazer esse tipo para não cair numa heresia, né, de repente, né? Mas Jesus, ele diz assim, como é que o homem se relaciona com o outro? Através da fraternidade, no acolhimento com o outro. Então, assim, eu fiz um curso de pastoral chamado Pastoral Litúrgica, né? E aí eu aproveito esse gancho para fazer meu merchandising aqui, né? Então, esse curso de Pastoral Litúrgica, eu pergunto, né, o que é pastoral? A minha resposta de pastoral é uma reação daquilo que diz o Evangelho. Pastoral é uma reação daquilo que nós celebramos na liturgia. E isso está na oração eucarística número 4 para diversas circunstâncias. Eu só me lembro bem da antiga, nova tradução eu ainda não decorei. Mas a antiga dizia, dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs. Que olhos que nós estamos pedindo para ver? Os olhos de Jesus. E os olhos de Jesus eram humanos ou divinos? Eram divinos. Então, na hora que eu estou participando da missa, na hora que eu comungo aquele corpo e sangue do Senhor, na hora que eu vivo aquele evangelho, eu estou vendo a realidade com os olhos de Jesus, com os olhos divinos. É possível entender o que eu estou falando? Sim, sim. Muito entende? Possível. Então, assim, cada celebração, a celebração não é bonita porque tem muita palma, batendo, levantando mão, fazendo para-brisa toda hora, né? Não é por causa disso que é bonita. Ela tem uma mensagem. A celebração é bonita quando eu me encontro com o Senhor e quando eu tenho os olhos para olhar a realidade. Então, isso eu trabalho muito no meu curso, entende? Mudar um pouco essa noção, porque nós devemos sair das nossas celebrações litúrgicas com os olhos divinizados, para olhar a realidade, né, como a gente disse lá do Rio Grande do Sul, com o mesmo olhar de Jesus. Entende? Rosana, temos perguntas? Temos sim, Ana. Nós temos várias aqui, aliás, e a gente selecionou aqui a do Martinho Wagner, que ele fala, professor Serginho, como podemos entender a pastoral em favor da vida da comunidade, com reações evangelizadoras? Muito obrigado, Martinho. Nossa, Martinho, agora ele me coloca dentro do meu curso, né? Agora que eu... Agora você ficou feliz. Né? Então, aquilo já mais ou menos eu adiantei, né? Para mim, pastoral é sempre uma reação evangelizada, entende? Então, suponhamos assim, nós vamos para uma celebração. Aquela celebração mostra Jesus curando as pessoas, entende? Eu olho para a minha comunidade e eu vejo lá que na minha comunidade tem vários doentes. O olhar de Jesus, como é que é para com os doentes? É um olhar de aproximação, um olhar de cuidado, um olhar de quem é humano, está entendendo? Eu aprendo isso na liturgia. Eu vejo aquela situação, o que vai nascer daí? Vai nascer uma pastoral. Uma pastoral que tem a sua fonte na liturgia, certo? Ela se transforma em reação, e essa reação é evangelizada. Então, para mim, o meu modo de entender, pastoral é uma reação evangelizada. Toda pastoral, ao meu modo de ver, é uma evangelização. Aí eu coloco em dúvida algumas pastorais, tipo pastoral do dízimo. É pastoral ou é ministério? Entende? Eu acho que é ministério somente. Então, quando eu digo assim, eu olho, por exemplo, pastoral das crianças. Como é que eu reajo com crianças abandonadas? Com crianças que estão com problema de peso, né? Que é o pastoral da criança faz Sim. isso. Eu reajo de acordo com o evangelho. Eu estou evangelizando. Então, a paróquia, ela não evangeliza fazendo pregações, convidando grandes pregadores. Ela celebra celebrações evangelizadas e depois ela reage de modo evangelizado. Toda pastoral, para mim, é um jeito de evangelizar, né? Isso está bem legal no meu curso lá, entende? Rosana, tem mais perguntas? Temos sim. Aqui a gente tem a pergunta agora do Bruno Minari, de Olímpia. Por que o Papa, nesse jubileu, não abriu a Porta Santa para todos os santuários do mundo? Não começou ainda, né? Nós estamos só fazendo as orações para o jubileu. O jubileu vai ser ano que vem, entende? Então, ainda não teve início, né? Nós só estamos em preparação. Esse ano é um ano de preparação, um ano de orações para o jubileu do ano que vem. Ele vai abrir a porta, sim. Todos os santuários vão abrir.
Inclusive o nosso vai ter uma porta santa aqui, se Deus quiser, né? Serginho, vamos falar de Dia Mundial das Comunicações, que é dedicado ao tema Inteligência Artificial e a Sabedoria do Coração. Vai ser celebrado agora dia 12 de maio. Como que a inteligência artificial, o avanço das comunicações, pode levar e ecoar a palavra do Santo Padre? Eu, quando li a mensagem do Santo Padre sobre esse tema das comunicações, isso veio na minha cabeça todas as minhas aulas de de história da comunicação na igreja, né? E foi um negócio assim bem gozado. Tem um livro em italiano, que eu fiz comunicação, fiz jornalismo e comunicação, eu fiz na Itália. Tem um livro, o autor é Baraglio, é um jesuíta. E o livro se chama La Comunicazione nella Storia della Chiesa, a comunicação na história da igreja. É um grossão assim, daqueles catatal assim de quase 1000 páginas. Aí ele coloca como é que isso aconteceu. Quando nasceu o cinema, os papas condenaram o cinema. Onde é que se viu que vai fazer projeção de imagens? A única imagem é a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano e não sei o quê, e fez... Foi uma atordoada aquele negócio, né? Entende? Depois, o Papa abençoou os cinemas. Tanto assim que todas as paróquias, no lado da construção da paróquia, da igreja, tinham um cinema para transmitir filmes, né? O Vaticano, até hoje, tem um centro onde se faz críticas aos filmes que saem. Então, eu, como fazia comunicação, a gente era convidado constantemente a assistir filmes lá para fazer uma avaliação, entende? Então, a gente assistia o filme, vinha de tudo, né? Aqueles filmes mais escabrosos, a gente só via o título, depois não passava. Então, a gente fazia essa avaliação. Por que eu estou fazendo essa introdução, né? Porque quando entra a inteligência artificial, quando entra a computação, então houve toda essa grita na igreja, né? Não, porque isso não se pode fazer, a nossa vida tem que ser diferente. Não. A igreja sempre abençoou, sempre não, mas a igreja depois que entrou o cinema, depois que entrou o rádio, a igreja sempre abençoou os meios de comunicação e a igreja sempre usou os meios de comunicação para evangelizar, né? Mas o Papa, ele alerta na mensagem do Dia Mundial das Comunicações para que nós não nos tornemos algoritmos. Qual que é a preocupação do Papa Francisco? Essa preocupação, ela vem desde lá de trás, né? Em várias mensagens do Dia da Comunicação, ele sempre traz isso, né? Por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, nas primeiras, ele diz: o jovem não pode ficar na poltrona, né, jogando videogame ou então vendo o celular. Tem que agir, entende? Então, esse tipo de coisa. Depois, a outra coisa que é importante nessa mensagem do Papa é a palavra coração, né? Sim. Coração é um termo bíblico que significa a centralidade da pessoa, entende? Então, quando nós falamos na Bíblia coração, nós estamos entendendo que ali está o centro da sabedoria, entende? Então, quando o Papa coloca o coração na mensagem dele, ele está dizendo que a nossa sabedoria, ela não se encontra na inteligência artificial, mas ela está dentro da gente, né? Tem um texto da Lumen Gentium, Gaudium Spes, desculpa, que diz o seguinte: nós nos encontramos com Deus no sacratíssimo e secretíssimo da profundeza do coração. Ou seja, quando o Papa está dizendo isso, ele está dizendo para nós que nós nos encontramos Deus dentro de nós somos templos do Espírito Santo, né? Então, você assim querer, por exemplo, resolver todos os problemas, encontrar soluções a partir da inteligência artificial, né, que esse também não é o nome original, né, é um outro termo em inglês que não me vem à memória agora, não é por aí a coisa. Primeiro, nós vamos encontrar as respostas para a nossa vida, vamos encontrar o sentido da nossa vida, aonde? Dentro do nosso coração. Você acredita que através dessa sabedoria do coração, do que a gente pode levar de mensagem, a gente pode alinhar com as comunicações, com a inteligência artificial para evangelizar mais pessoas? Sim. Assim como a série que a gente falou? Sim, sem dúvida. Levar a mensagem de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu uso muito o ChatGPT, né? Eu sempre tive um trauma na minha vida que eu nunca consegui fazer desenho direito, né?
Meus desenhos sempre saíam tortos, né? Agora eu vou lá e eu escrevo o que eu quero, a inteligência artificial faz os meus desenhos, né? E eu recebo elogio ainda por cima, né? Então... Graças à inteligência artificial. Então, só para a gente concluir, já estamos já com chamada, né? Então, a inteligência artificial é um aliado, sim, para a gente trabalhar na evangelização. Ótimo. Com essa mensagem, a gente vai para um breve intervalo. Fique aí, que a gente volta já já. E voltamos para essa noite de sexta-feira com o professor Serginho Vale, já com uma pergunta da nossa colega aqui da casa, Andréia Bonatelli. Boa noite, professor Serginho. O que o sucesso de público da cantora Madonna na praia de Nossa Senhora de Copacabana tem a ensinar para a reflexão dos batizados brasileiros? Tempo que eu não via mais a Andréia, né? Olha, começamos juntos aqui na Rede Vida. Né? Olha, tem história então. Quantos anos de Rede Vida, Serginho? Eu fiquei 25 anos. Eu comecei aqui antes que a Rede Vida começasse, porque a gente começou a fazer todas as preparações, né? Então a gente começou aqui. Aqui onde é que nós estamos foi a nossa primeira igreja, né? A primeira capela. Né? Serginho tem histórias. História, que eu tenho... O que foi? Dá um livro, né? De tanta coisa. Um livro de memórias da Rede Vida. Né? Essa pergunta da Andréia, é o tipo da coisa assim que eu não medito muito, que eu não... Né? O que isso pode trazer para nós, né? Entende? Primeiro assim, porque assim, não é que eu seja assim muito... Eu gosto muito da voz da Madonna, né? Aquele filme Evita, né? Que ela faz, que está... que acontece na Argentina. Na Argentina. Né? Mas assim, eu não compactuo assim muito com aquilo que o jeito que ela faz, esse tipo de show, né? Eu acho que é uma agressão muito forte, né, dentro, né? Então assim, se for para eu ver assim, o que ela transmite para mim, eu diria que não tenho nada para dizer assim, que me transmitiu alguma coisa, entende? Me impactou com alguma coisa, né? Nem mesmo com relação ao grande número de pessoas, né? Talvez a gente pudesse se perguntar, né? Por que tantas pessoas elas buscam esse tipo de mensagem, né? Qual é a mensagem que ela coloca que impacta, que está captando, né? As pessoas. Ali tem uma questão de arte ou uma questão de ideologia, né? Então, assim, voltando aos meus tempos de professor de teoria da comunicação, né? Eu sou comunicólogo também, tu imagina até isso aconteceu na minha vida. Tem um currículo extenso. Serginho tem um currículo extenso. Então, quando você olha isso, você faz uma análise, né? Então, você olha assim, análise semiológica, né? É Humberto Eco, que ele escreve vários livros de semiologia, né? Então, ele diz que ali nós temos uma obra aberta, quer dizer, existem várias interpretações, né? Então, você pode fazer uma interpretação daquilo que a Madonna falou, como sendo assim uma mensagem, digamos, totalmente aberta, cada um interpreta o que quer, né? Agora, por que a pessoa vai lá? Aqui entra já o meu lado de psicólogo, né? A atração dela é um show à parte. Por que tantas pessoas são capazes de sofrerem para ficar 2, 3 dias até que vê um artista? O que existe naquele tipo de coisa? Essas são perguntas que a gente poderia fazer, né? Para ver que tipo de projeção, né? Quem é o fã, né? Quem é o fã? A palavra fã é diminutivo de fanático, entende? Então é o fanático por alguma pessoa. Mas o que aquela pessoa atrai para mim? Então assim, eu peço desculpa para a Andréia, mas assim, dizer assim, resposta, o que poderia dizer para os católicos, né? Eu não vejo que possa dizer alguma coisa, né? É sua resposta, não precisa pedir desculpa. Pois. E eu aproveito para chamar a Rosana, porque está pipocando de perguntas. Está assim, já que você falou aí do seu lado psicólogo, Serginho, a Magnólia Sofia, ela enviou uma pergunta aqui falando sobre pessoas ansiosas que querem tudo na sua hora. Como posso lidar com essas pessoas? Tem que fazer terapia, né? Já vamos consultar aqui. Vamos fazer terapia, né? Assim, eu fico assim bem impressionado, né, no meu consultório, né? É uma coisa assim bem constante a questão da ansiedade, né? Hoje em dia a ansiedade é uma coisa que cada vez mais aparece, né? Por exemplo, esse quadro que a Magnólia, o nome dela. Magnólia, sim.
Então, um abraço, Magnólia. O quadro que a Magnólia está colocando, né, muito possivelmente é que nós estamos assim, não estou fazendo um diagnóstico, que eu não gosto desses psicólogos que ficam dando diagnóstico pela televisão e também não vou fazer isso, né? Mas do ponto de vista, assim, alguns sintomas que tem ali, nós estamos possivelmente com uma TAG, né? Que já é um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, essas pessoas que têm esse tipo de ansiedade generalizada, muitas vezes são pessoas que vivem num processo de inconsciência. O que é um processo de inconsciência? São aquelas pessoas que vivem pensando o tempo todo. Então, elas pensam, quem comanda elas são pensamentos, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas caem para um TDAH, por exemplo, né? Transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Por quê? Porque só vive pensando, tá? Agora, o que fazer com as pessoas dessas, né? O quê? Aproveita porque tem muita gente assistindo a gente e com certeza alguém em casa também está com esse sofrimento. Então, o meu processo desse tipo de trabalho, quando eu trabalho com isso, eu levo a pessoa para o silenciamento, né? Entende? Então, por exemplo, caminhadas silenciosas, sem fone de ouvido, a gente chama isso de caminhada terapêutica, prestando atenção nos pensamentos, né? A higiene do sono é muito importante nesse caso. Higiene do sono significa você, 1 hora antes de dormir, pelo menos, desligar o celular, nunca dormir com a televisão ligada, totalmente apagado. Eu tenho colegas psicólogos que não admitem nem o LED do ar-condicionado, algum tipo de... Televisão no quarto de dormir é uma porcaria, né? Não serve, só serve para atrapalhar o sono. Outra coisa que eu gosto muito, né, é frequentar locais silenciosos, né? Entende? Então, por exemplo, igrejas vazias, parques vazios, né? Eu tinha um pastor que era meu paciente, eu atendo muitos padres, pastores, né? E um deles, aí eu falei para ele procurar um lugar, minha igreja é muito barulhenta, vai lá na Redentora é uma igreja que nós temos aqui em Rio Preto, que ela é muito grande e é silenciosa. E ele ia lá, ele ficava, e ele conseguiu silenciar, né? Hoje em dia, exato, hoje em dia os padres, por exemplo, eles são muito ansiosos, por quê, né? Eles entram, por exemplo, muitos padres que entram em crise de burnout é porque não fazem silenciamento, entende? Então, a meditação, né? Técnicas de meditação, né? O Full Mind, que é muito conhecido, né? Exercícios de respiração. Então, tudo isso é um treino, é uma reeducação psicológica, né? Então, se a pessoa não consegue fazer isso, né? A minha abordagem é a abordagem da Gestalt terapia, né? Então, o que é um ansioso? Um ansioso é uma pessoa que está perdendo o controle de alguma coisa, ou que não tem o controle de alguma coisa. Então, o aluno vai fazer uma prova, ele não tem controle se o professor vai perguntar aquilo que deve cair na prova. Aí ele fica ansioso. Aí como é que eu vou dar uma técnica para controlar a ansiedade? Quer dizer, eu estou duplicando a ansiedade dele, né? Sim. Então, o meu processo é entrar numa dinâmica de silenciamento. Recolhimento, silenciamento, se escutar. Exatamente, mas é difícil, né? Isso é difícil. É muito difícil. Às vezes a gente não quer se escutar. Não, quase sempre, né? Rosana, tem mais perguntas? Sim, temos a pergunta da Nelly, de Santa Catarina. Ela quer saber aqui, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a expressão bíblica. O Espírito Santo sopra onde quer. Sou Nelly, de Santa Catarina. Nelly Roden. Isso. Na minha bela e Santa Catarina. Eu também sou catarinense, sou da cidade de Brusque. Quando eu fazia um programa aqui na Rede Vida, um dos primeiros programas da Rede Vida chamada Correspondência, né? O mineiro ajudava muito nesse programa. Aí eu sempre dizia da Bela e Santa Catarina, daí o pessoal ficava brabo, né? Por que só Bela e Santa Catarina? Minas Gerais não é bonito? É, também. Mas você estava falando da sua terra, tem que puxar a sardinha para o seu lado? Então, mas tem esses lances aí, né? Então, o Espírito Santo, ele sopra onde quer, né? Isso para dizer que existe uma liberdade muito grande do Espírito Santo, né? Essa expressão aqui, ela acontece quando Pedro Pedro está muito relacionada, né? Não é nisso, né? Mas quando Pedro, Paulo, eles vão levar o Evangelho aos gentios, né? Aqueles que não são judeus. Então, quando eles vão levar o Evangelho ali aos judeus, né, que são convertidos, eles acham que o cristianismo deveria ficar somente entre eles, só para os judeus, entende? Então, aquilo não, o Espírito Santo, ele leva para fora, né? Ele coloca isso, né?
Então hoje a gente poderia se perguntar, né? As igrejas que não são católicas, o Espírito Santo age, né? É claro que está agindo, né? Como é que, o que elas estão dizendo, né? Então as igrejas evangélicas, né, têm o Espírito Santo e nós também. Por que nós vivemos separados, né? O grande escândalo da nossa igreja é a separação. Esse é o grande escândalo, né? Falando em igreja, Serginho, as celebrações, elas evangelizam? Sim. Esse aqui é o meu ponto, né? Eu estou começando agora um projeto que se chama Liturgia Evangelizada e Evangelizadora, né? O que significa isso? Cada celebração é um momento evangelizador, né? Em 2019, o Papa Francisco ele faz um discurso para o pessoal os membros da Congregação para Culto Divino e os Sacramentos. E naquela ocasião, um discurso bastante breve, naquela ocasião me chamou a atenção que o Papa disse: não adianta trocar os livros de liturgia, que isso não vai mudar nada. Isso me chamou a atenção. E eu comecei a escrever justamente um curso que está publicado numa plataforma de curso chamada QFI. Eu escrevi um curso justamente para dizer esse tipo de coisa, né? Para mim, formação litúrgica, explicando missa parte por parte, isso não adianta nada. Formação litúrgica, explicando como se coloca a fita no missal, isso não adianta nada. Você pega ali no YouTube e as pessoas que colocam lá, faz um vídeo para explicar como se coloca a fita no missal. Tem milhares né? Ao meu ver, na minha proposta, a celebração ela deve ser evangelizada. E eu fiquei muito contente que quando eu acabei de escrever esse curso, antes de gravar e tudo, saiu a carta apostólica de Papa Francisco chamado Desidério Desiderável sobre a formação. E no número 37 o Papa Francisco diz: uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Então hoje eu vejo que nós, nas celebrações litúrgicas, nós temos o elemento central para a nossa evangelização. E a catequese? Onde entra? Como que a liturgia pode ser integrada ali na catequese para promover uma procura maior, para ampliar essa evangelização, para chamar as crianças para a igreja? A catequese hoje ela tem um processo, sempre foi pedagógico, mas ela tem um processo de catecumenato, né? No sentido de conduzir as crianças ao discipulado, conduzir os jovens, os adolescentes, os adultos ao discipulado. Liturgia e catequese sempre andam juntas, né? Meu primeiro livro sobre liturgia foi justamente esse, né? Aprender a celebrar, foi liturgia e catequese. Aprender a celebrar celebrando. Então, assim, a catequese, ela ajuda e ensina a celebrar. Só que você aprende a celebrar celebrando, né? Eu não preciso entrar, por exemplo, na liturgia, na missa, com um dicionário de semiologia debaixo do braço, né? Ah, lá tem o altar significa isso, lá tem uma vela, isso aí não adianta nada. Na hora que eu estou ali na celebração, e domingo depois de domingo, o padre com a homilia dele. Homilia, tá? Não é esse negócio de explicar a leitura. A primeira leitura diz isso, a segunda leitura diz isso. Isso não é homilia. Isso é homilia não preparada. Entende? A homilia é como aquela palavra, aquele evangelho fala para a vida. Entende? Trazendo para o tempo, contexto de cada lugar. Exato. Porque a liturgia ela pode ser e deve ser, então, adaptada à realidade de cada povo, do lugar onde está. Exatamente. Entende? Então, quando, por exemplo, você escuta a palavra do domingo, do domingo que vem, ide e evangelizai. O que significa isso para a minha paróquia? Para a nossa paróquia aqui? O que significa isso para a paróquia lá do Rio Grande do Sul que está debaixo da água? É totalmente diferente. Sim. O que significa para uma paróquia lá do Nordeste? Né? Então, eu assim, no meu curso, eu faço assim, eu digo assim, que existe uma pastoral, que é uma pastoral de improvisada, a pastoral do laço. Antes de começar a missa, daí laça um leitor, laça o músico e daí
sai aquela bagunça. Tudo bem, a missa começa com o sinal da cruz e termina com a bênção final. Mas hoje existe uma pastoral da manutenção, onde a celebração é preparada por WhatsApp. Entende? Entendi. Então, daí o que acontece? A equipe de celebração não se encontra para preparar. Eles se preparam por WhatsApp. A comunicação agilizando aí, não pode, Serginho? Não pode? Não, isso não existe, isso na liturgia. Não existe porque tem que ali estudar e Exato, preparar. Quem trabalha com liturgia, quem vai fazer leitura, quem vai fazer, por exemplo, a ornamentação, né? Tudo isso está evangelizando. A ornamentação que eu coloco é para evangelizar, é um símbolo. Então aí a pessoa diz, ó, você vai fazer a primeira leitura, você faz a segunda, o único lugar que se encontra é na porta da igreja para começar a missa. Mas não houve uma preparação, não houve uma oração em cima disso. Então essas celebrações, elas são celebrações de manutenção. Elas podem sair maravilhosamente bem, mas elas sempre fazem a mesma coisa. O que muda é o espírito da liturgia com celebrações preparadas de modo evangelizado e evangelizador. Olha só, aprendemos hoje isso e aprendemos muito com você. A gente está terminando. Já terminou? Já terminou, passou muito rápido, Pois é, muito né? rápido. Serginho, muito obrigado por ter vindo aqui nessa sexta-feira, compartilhar tanto conhecimento com a nossa equipe e com quem acompanhou a gente de casa. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe a todos, muita força para os nossos irmãos e irmãs gaúchos. Muita força. Rosana, muito obrigada, um feliz Dia das Mães para você, obrigada a toda a equipe, a todas as mamães, um feliz Dia das Mães, fiquem com Deus, aproveitem muito, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.